Olá, aprendiz, eu sou a Mac e o experimento que eu trouxe para esse vídeo é tirar a linha do seu desenho. Nós vamos disso aqui para isso aqui, seguindo algumas etapas junto com a Lizzie, para a gente conseguir fazer isso da maneira mais caprichada possível e conquistar um acabamento bonitão no final. Então, já prepara a sua criação aí para a gente começar. Bom, eu separei esse processo em 7 etapas para ficar mais fácil a gente passar por cada etapa sem bagunçar muito as coisas. Mas quando você fizer o seu, é comum voltar em algumas etapas para você consertar alguma parte do desenho que não ficou muito legal, ou mesmo para ajustar detalhes que você esqueceu de fazer. Mas o importante mesmo é saber ir e voltar no processo quando for necessário. Por isso, quando eu estou na fase de experimento, eu funciono bem tendo do lado uma listinha como essa daqui para me servir como guia. Assim não corre o risco de esquecer algumas coisas importantes no meio do caminho. A primeira coisa que a gente precisa deixar pronto é a base do desenho, porque é ela que a gente vai usar como base para todas as outras etapas. Então, é essencial que você trabalhe com uma base mais limpa, no nível que você consiga entender de forma clara como é cada parte do seu desenho. Se você tenta seguir com uma base muito rabiscada, fica mais difícil seguir as próximas etapas porque você vai precisar lidar com elas junto com decidir como vai ser o desenho. E isso acaba aumentando o nível de dificuldade, retrabalho e atrapalha o fluxo das coisas durante o processo. Por isso, quando eu vou colorir, eu tento deixar mais limpinho mesmo. Mas, é claro que não precisa deixar uma linha mais certinha como essa daqui da Lizzie. Eu fiz porque eu gosto de ter a opção do desenho com linha e sem linha também. Mas quanto mais limpo, melhor. Se você não fez isso, mas gostaria de experimentar, agora mesmo, seguindo junto com o vídeo, eu deixei um link para uma postagem no meu blog, onde você consegue fazer o download da linha da Lizzie para você experimentar também. O brush que você vai usar, como sempre, é escolha pessoal. Sempre depende do que é que você está fazendo, qual estética que você está buscando e quais as ferramentas e o processo que você usa junto com tudo isso. Como aqui eu vou fazer um processo usando apenas o brush e borracha, sem qualquer ferramenta de seleção, por exemplo, eu costumo usar ou um brush com bordas duras, ou algum brush que me traz algum tipo de textura, que também fica legal. Mas aqui para Lizzie, eu vou no brush padrão mesmo. Eu quero ter bordas duras e bem definidas por todo o desenho. Mas como eu disse, essa escolha você que faz. O único detalhe aqui é que quando eu escolho um brush para fazer esse trabalho, quase sempre eu seleciono ele também na borracha, para que eu consiga usar a borracha para fazer detalhes com o mesmo tipo de borda. Assim fica tudo num padrão. Agora que temos o brush e a borracha igualmente definidos, é hora de começar a blocar o desenho. E o blocar é definir cada parte dele, essa estrutura mesmo. Para isso, vamos usar as camadas para ajudar. Deixei a linha do meu desenho no topo da pilha de camadas, para que a linha ficasse acima de tudo. Diminui bastante a opacidade dessa camada, para a gente ter o desenho bem clarinho, sem atrapalhar a nossa visualização. E também mudei o modo da camada do normal para o Multiply, para a gente conseguir ver melhor a nossa blocagem passando pelas linhas do desenho. Também criei uma camada abaixo dela para fazer a blocagem. Só cuidado para não confundir as camadas e não acabar blocando em cima da linha, Ou seja, ali na mesma camada que você tem a linha. Por isso que é legal travar com um cadeado as camadas que você não estiver usando. Para essa etapa de blocagem, eu geralmente começo marcando a silhueta inteira do desenho. E para agilizar o processo, é legal focar nas bordas primeiro, para depois só preencher o meio com um balde de tinta. E aí no final, você vai ajustar toda a borda certinho, seguindo a linha que você tem de base, com a ajuda da borracha. Depois que eu tenho a silhueta, eu uso ela como ajuda para blocar todo o resto. E aí você vai precisar arrumar uma forma de fazer isso no programa que você estiver usando, para ir separando certinho cada parte do desenho, aproveitando essa silhueta que você já criou. Aqui no Photoshop nós criamos uma camada acima da base que acabamos de fazer e usamos a tecla Alt entre as duas camadas para criar uma máscara de recorte. Assim, tudo que eu pincelar na camada que está acima fica restrito à camada que está embaixo. Em outros programas, fazer a mesma coisa funciona de formas diferentes. Na descrição vai ter também uma postagem que eu criei mostrando diferentes formas de fazer a mesma coisa no Photoshop, no Krita e no Fire Alpaca. Fora isso, a dica para separar essas partes é ir criando camadas diferentes para cada parte do desenho. Ou melhor ainda, para cada grupo de partes que estejam distantes, para você conseguir reduzir a quantidade de camadas por aqui.
Por exemplo, você pode criar uma camada só, onde você tem os olhos, a blusa e o sapato. Assim você consegue selecionar ou colorir depois cada parte dessas sem correr o risco de interferir uma na outra porque as cores se misturaram, e ainda vai economizar na quantidade de camadas que você vai ter no final. Essa etapa da blocagem é uma etapa mais demorada mesmo. Para você ter um acabamento bem certinho, é preciso ter mais cuidado com cada parte que você está blocando. Então leve o tempo que for preciso para você deixar essas formas certinhas e alinhadas com a sua base. Só assim você vai ter um resultado legal no final. Como dica extra, você pode ir alterando a opacidade da camada onde está a linha do seu desenho, para ir comparando se a base que você está criando está alinhada com o desenho. Também dá para ir desativando a camada da linha, para ver exatamente como a etapa de blocagem está ficando no final. Assim você vai enxergar melhor o aspecto final das coisas sem a linha, e vai dando zoom também para ver cada detalhe do que você está fazendo. Cada detalhe no final vai fazer muita diferença. Como eu já tinha as cores do meu desenho definidas, eu não me preocupei com o valor das cores na hora de blocar os shapes. Eu já pensei nisso um pouquinho antes. Mas gerar esse contraste através do valor das cores é interessante também para você separar bem as coisas. Tem um guia super interessante de Dota que fala sobre cor, valor, saturação e outros detalhes de como fazer escolhas para uma melhor estética, que pode te ajudar bastante nessa etapa aqui. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo. Depois da blocagem, já conseguimos entender bem o nosso desenho, mesmo desativando as linhas. Isso porque o contraste e as cores diferentes já trazem pra gente essa separação. Mas ainda é preciso do acabamento para a gente conseguir separar ainda melhor alguns outros pontos do desenho, para conseguir uma melhor leitura do que está acontecendo. Aqui para Lizzie, eu vou seguir tudo com flat, e vamos usar linhas internas ou sombras para separar algumas regiões que eu considerei importantes, que eu vou deixando na tela para vocês. Mas antes disso, só fazendo um adendo, como eu tinha um desenho onde os contrastes estavam funcionando, eu acabei mesclando quase todas as camadas em uma só, para reduzir a quantidade de camadas que eu tenho por aqui. Deixei separado apenas os detalhes do rosto, para eu ter um controle melhor sobre essas linhas depois, mas o restante eu mesclei e fui usando a ferramenta de seleção para selecionar certinho cada parte dessas, sem confundir com a outra. E isso acontece justamente pela diferença de contraste que essas partes tinham. Então eu conseguia selecionar perfeitamente cada uma delas, mesmo que estivessem na mesma camada. Então eu criei uma nova camada para linhas internas e foquei em marcar detalhes de costura de roupa, textura, algumas sombras para dar mais volume no desenho, separando o que é parte interna e externa, e também para dividir regiões que estavam uma coisa só. Como por exemplo na blusa dela, que não dava para ver a separação das mangas, ou mesmo a separação do rosto e orelhas, ou rosto e pescoço, que também estavam unidas por uma única cor. E aí o que eu fiz foi ir comparando com a minha base, quais as regiões que não ficava claro para mim o que estava acontecendo, como nesses pontos que eu citei, e fui buscando uma forma de adicionar uma sombra ou criar uma linha para dividir essas regiões. E sempre usando linhas coloridas para fazer esses detalhes, que é uma das formas de fazer isso e que eu gosto bastante. Dessa forma, a gente não precisa encher de linhas um desenho, que é para ser sem linhas, mas conseguimos usar linhas estratégicas para passar a ideia que a gente quer, mantendo uma estética limpa, que dependendo de como você resolver, pode trazer um visual bem agradável. A partir disso, você pode adicionar gradientes no desenho, luz e outros detalhes que você achar interessante. Mas essa é uma estrutura que funciona para mim quando eu decido fazer um desenho chapado sem linhas, como o caso da Lizzie. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!